Olá, como vai? Tudo bem? Shalom, shalom de Deus para a sua vida, o shalom de Deus na sua casa, o shalom de Deus nas suas finanças, o shalom de Deus na sua vida, na sua família. Eu quero falar com você de uma coisa muito importante, que é sobre esse vírus chamado Zika aí, que tem alastrado-se no Brasil, e me chama a atenção uma coisa. Nos dias de Moisés, havia um monarca chamado... Havia um outro tipo de vírus. Era um vírus chamado Faraó. Nos dias de Jesus, do nascimento de Jesus, havia outro tipo de vírus. Esse outro vírus chamava-se Herodes. E agora nós temos um vírus chamado Zika, que na realidade é um demônio que quer fazer o quê? Nos dias de Moisés, todas as crianças que nasciam, elas estavam condenadas à morte. O que o vírus vem fazendo? Qual que é a ideia desse vírus? É de também paralisar a obra de Deus. Quantas crianças não morreram? E eu leio aqui no livro de Moisés, que diz o seguinte, no livro de Êxodo, que fala da história no capítulo 1, que vai falar: o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Cifra e Puã: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no, e se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, e deixaram viver os meninos. Aí no capítulo 2 diz o seguinte: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que acontecera. E agora, o que nós vemos? Houve casamento e houve a geração. O que o Zika vírus da época do nascimento de Moisés queria fazer? Matar também. E matar o quê? Matar principalmente o plano de Deus. Deus tinha um plano sobre a vida de Moisés, e este plano precisaria ser cumprido, que era a libertação do povo de Israel. Então o que acontece? Ele é atacado violentamente. Todas as crianças são atacadas violentamente. O que está acontecendo? O vírus hoje está querendo impedir as pessoas de terem filho, que são até umas precauções que as autoridades nos dizem, mas que a gente tem que perceber e tem que combater este mal. Em nome de Jesus, que toda espécie de vírus, toda espécie de doença que venha ser criada no inferno para parar a nossa alegria, para impedir a nossa caminhada, segundo essa revelação que Deus nos dá, nós vamos repreender. Então o que aconteceu? O plano era matar as crianças. O que esse vírus está fazendo? Ele continua em atualidade. É um demônio chamado Moloque, que você já deve ter ouvido falar, que se alimenta de sacrifício de crianças. É aquele aborto que é feito sem nenhum critério, aquela pessoa que resolve tirar um filho ou tirar um ente dentro do seu ser, na verdade está cometendo um aborto e uma influência satânica muito grande, que é um deus chamado Moloque, que se alimenta de crianças, de sacrifício de crianças. E assim nós temos que ir contra toda essa história em nome de Jesus. Então você veja, Deus tinha levantado Moisés. E o que vai? Vem o vírus e ataca, e manda matar. É o que está acontecendo com esse vírus, com esse chamado Zika vírus, que nós temos que nos levantar violentamente contra ele. Temos que nos levantar em oração, temos que repreender. Percebe que as orientações são para que as pessoas adiem a gravidez. Irmãos, ou você que me ouve, pense um pouco nisso. Imagina, Deus tem um plano de um filho na sua vida. Deus tem um grande médico para nascer. Deus tem um grande enfermeiro. Deus tem um grande empresário. Deus tem um homem sábio. Deus tem uma mulher sábia. Deus tem alguma criança que ele planejou nascer
para que daqui a algum tempo a sociedade, a nossa vida, a nossa família venha ser beneficiada com o nascimento daquela criança. E o que está acontecendo? Nós vamos adiar. É dito aos casais, é dito às grávidas que adiem, se possível, a gravidez. E aquelas que estão grávidas começam a ficar desesperadas, porque se protegendo, como que eu vou fazer? A maior proteção que nós temos que ter agora, buscar, é o livramento, é a revelação do Espírito Santo para combater com esse maligno, para destruir esta obra das trevas que quer paralisar a obra de Deus. Filho é bênção de Deus, é herança do Senhor. A palavra de Deus fala claramente que os filhos são benditos. E agora quantas pessoas não poderão ter mais filhos? E quantas pessoas estão tendo já os seus filhos, como a gente vê na internet, com a microcefalia, ou seja, débeis, pessoas que não vão poder fazer nada, que não vão produzir nada, que estarão fora de combate. Quantos homens virão, quantas pessoas, mulheres viriam ou virão para esse mundo ainda, para nos trazer alívio, para inventar coisas, para nos proteger. Quantos pregadores, quantos apóstolos, quantos homens e mulheres de Deus ainda estão por nascer, mas segundo esta malignidade, ele quer paralisar. Mas eu venho trazer este alerta, eu venho trazer esta revelação para você, para que no nome de Jesus Cristo você comece a orar, não só pelas pessoas que você conheça, mas comece a orar repreendendo esse demônio na tua cidade, repreenda esse demônio na tua vila, repreenda esse demônio nos locais, para que ele não venha se alimentar daquilo que é a provisão, a bênção de Deus. Por isso que nós temos que ver e entender, Moisés era para ter sido morto, e se Moisés tivesse sido morto, o povo teria que esperar mais um tempo, a resposta das orações daqueles homens teriam que esperar, daquele povo teria que esperar por mais quanto tempo, mas não era tempo de Deus agir, e o diabo sempre está atento. Qualquer mover de Deus, qualquer mover, a serpente anda com os olhos atentos. Ela anda procurando para que venha destruir o plano de Deus, mas que não seja na sua vida. Você veja lá também, quando Jesus nasceu, Herodes, outro tipo de Zika vírus. Outro homem que se levanta e manda matar todas as crianças. Ou seja, ele não queria que um outro rei viesse. Ele não queria que um homem que seria bênção para ele viesse. E Herodes, lá no capítulo 3, no capítulo 2 de Marcos também, de Mateus, nós vamos encontrar esta tentativa quando o anjo do Senhor vem e diz o seguinte para José. Veja aqui no livro de Mateus, capítulo 2, diz assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se e tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhes diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e durante a noite partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem a todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia sido dado pelos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, e Raquel que chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, porque já não existem. Olha que coisa terrível que está acontecendo. Deus tem meninos e meninas para nascer, para a glória, louvor dele e para a alegria nossa. Agora veja que luto, veja o que está acontecendo. Não podemos deixar de levar em consideração que estamos numa guerra contra esse espírito de Moloque, contra esse espírito de vírus, Zika vírus, que está aí querendo destruir a nossa família, a nossa casa. Então, em nome de Jesus, aqui você veja que Deus, o anjo apareceu, e que o anjo do Senhor apareça para te levantar, para trazer livramento, para que você fique protegido, que o Senhor venha colocar uma cerca à nossa volta, à volta das grávidas, à volta das nossas famílias, que os casais que estão se casando agora sejam benditos e que através deles venham ser geradas vidas que vão mudar a história, que vão trazer alegria para suas casas e que vão beneficiar a população, que vão trazer livramento. Em nome de Jesus, que todo espírito contrário à vida seja repreendido, repreendido agora seja na sua casa, repreendido seja na sua família,
nesses casais, nessas famílias, nesses bebês que estão sendo gerados. Em o nome de Jesus Cristo, eu repreendo o espírito da morte, espírito de microcefalia, espírito de destruição, e que haja felicidade nos lares, que não haja luto, em o nome de Jesus Cristo. Aqui Herodes mandou sacrificar muitas crianças, está repreendido todo o sacrifício dos inocentes, todo espírito de morte, todo espírito de destruição, e eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua cidade, como profeta, como autoridade do Senhor, e no nome do poderoso Jesus Cristo, seja repreendido, e grande proteção o Senhor venha nos dar, grande proteção o Senhor venha te dar, como estamos clamando, como estamos dizendo, que é um ano de provisão especial, que é um ano de direção sobrenatural, que é um ano de proteção excelente e que é um ano de descobrir as novidades e as surpresas divinas desta terra. Então você veja que Deus deu uma direção sobrenatural a José e a Maria, e eles foram para outro lugar, fugiram daquela situação, ou enfrentaram aquela situação e derrotaram aquele demônio, derrotaram o espírito da morte. Que assim seja na sua vida também, que assim seja na nossa vida. E a proteção excelente, Deus deu a eles uma proteção excelente. E fique então esses 4 pilares para a sua vida, que você desfrute de cada um deles, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, bênçãos e beijos no coração, shalom, shalom, abençoe as grávidas, repreenda o espírito de morte, no nome de Jesus Cristo.